E o governo de Minas Gerais criou um comitê gestor de medidas de prevenção e também enfrentamento das consequências do período chuvoso. A iniciativa conta com as forças de segurança e secretarias de Estado para dar apoio aos municípios atingidos. Entre as assistências promovidas está a liberação de R$ 1.200.000 em recursos para a compra de cestas básicas, kits de higiene pessoal, limpeza, colchões e kits dormitórios. Até o momento, mais de 36 mil itens de ajuda humanitária foram entregues às cidades mineiras para assistência à população nas regiões afetadas pelas tempestades. De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Governo de Minas, os principais itens solicitados para doação são água, alimentos não perecíveis, colchões, roupas de cama e banho, produtos de higiene pessoal e material de limpeza. Os itens podem ser deixados em todos os batalhões e quartéis da Polícia Militar e também Corpo de Bombeiros, além da Delegacia Civil. Também servem como pontos de arrecadação o Serviço Social Autônomo, Servas, o Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário de Minas Gerais, Secov, e a sede da CEMIG, em Belo Horizonte. Além das doações, o governador Romeu Zema pediu ao Ministério de Minas e Energia para suspender a bandeira tarifária vermelha na conta de luz dos mineiros. Zema justificou a medida. Todo mineiro hoje está pagando esse adicional, essa multa, devido à escassez hídrica. E o que nós estamos vivendo em Minas é exatamente o contrário, uma abundância hídrica. Então, solicito ao ministro, à ANEEL, que retirem imediatamente essa cobrança da bandeira vermelha, que está penalizando os mineiros, que já estão sofrendo muito com as enchentes, com as chuvas. Bom, é uma situação muito difícil, de fato. Minas Gerais, ainda em várias regiões a água está alta, muitas cidades aí precisando de ajuda, né? Como vimos nas reportagens aí também, sobre a necessidade das pessoas também fazerem as doações. Afinal de contas, a solidariedade ela é fundamental num momento de crise como este, né? E para falar sobre esse assunto, quero chamar agora a jornalista Laura Marques para atualizar essa situação para a gente. Laura, uma boa noite para você. Olha, o governador até falou sobre essa questão, né, da crise hídrica, mas vale lembrar também que a situação não é tão fácil assim, né, Laura? Afinal de contas, para que a chuva também seja de fato efetiva, é preciso chover onde precisa. Não é verdade? Porque do jeito que foi dito, por exemplo, parece que é muito fácil. É somente chover então por todo o estado, as cidades estão alagadas, mas não é este o problema real. As pessoas realmente estão pagando mais caro, sim. A gente, claro, fica também contente em saber que o governador se preocupa, né, com esses aumentos, mas é necessário um pouco de tranquilidade para discutir uma situação tão séria. Afinal de contas, muitas cidades vão precisar ser reconstruídas, né, Laura? Uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa sexta-feira, né? Chegamos ao fim dessa semana que foi bem difícil, exatamente por conta de todas as consequências desses temporais que vêm atingindo Minas Gerais. E para atualizar essa situação desse pedido do governador Romeu Zema sobre a retirada da bandeira vermelha do preço da energia elétrica, até o momento a gente não tem uma posição oficial do Ministério das Minas e Energia, do governo federal, sobre esse pedido do governador. É necessário que a gente lembre, Elias, que de fato tem chovido muito aqui em Minas Gerais, o volume dos reservatórios melhorou muito ao longo dessas últimas semanas, porque o volume de chuvas foi de fato muito alto, inclusive aparentemente maior do que o período de chuvas passado, entre 2019 e 2020. Para a gente ter uma ideia disso, né, dos impactos disso, a CEMIG informou que uma das usinas da companhia, a usina hidrelétrica de Três Marias, inclusive teve que abrir as comportas a partir de hoje para poder escoar um pouco desse volume de chuvas que fez o reservatório ficar muito cheio lá em Três Marias para evitar qualquer tipo de extravasamento. Então as comportas da usina da CEMIG de Três Marias foram abertas depois de aproximadamente 8 anos que isso não acontecia. Então significa que por lá o volume de chuvas realmente foi bem acima do normal.
fazendo com que o volume do reservatório ficasse tão alto assim. Entretanto, a gente não tem um balanço total, Elias, para dizer se de fato o volume dos reservatórios no Brasil todo está tão bom assim quanto essa situação lá em Três Marias. Eu quero lembrar que a gente tem o operador nacional do sistema, que interliga toda a produção de energia elétrica, então não vai depender somente de 1 ou 2 reservatórios terem um volume satisfatório. É necessário que vários reservatórios de usinas hidrelétricas tenham volumes satisfatórios, inclusive porque o Brasil atualmente se baseia muito fortemente na produção de energia elétrica por meio das usinas hidrelétricas, além de outros tipos de produção, por exemplo, carvão, que é muito mais caro, né? Outras fontes de energia são mais caras e em alguns casos não são renováveis, por exemplo, no caso do carvão. E é exatamente por conta dessa dificuldade de se produzir energia elétrica nas hidrelétricas que o preço da bandeira, o valor da energia elétrica estava tão alto, né? Então agora o governador fez essa declaração, que inclusive é bastante política, né? Para ele também soa positivo fazer um pedido como esse, né? Para reduzir o preço da energia elétrica, mas é necessário saber se isso vai acontecer de fato para a população. Mas para falar um pouco sobre os impactos negativos de todas essas chuvas nos últimos dias, Elias, quero trazer as atualizações aqui. Segundo o boletim da Defesa Civil Estadual, que foi divulgado hoje mais cedo, aumentou o número de pessoas que tiveram que abandonar suas residências, passou de aproximadamente 30 mil pessoas nessa situação devido a alagamentos, desabamentos, para aproximadamente 40 mil pessoas nessa situação, fora de casa, sem poder retornar, com as casas, às vezes o alagamento até já passou, mas agora os imóveis estão cheios de lama, tem que fazer toda aquela limpeza, os municípios também têm que retirar toda aquela lama que a água carrega para dentro da cidade. E hoje mais cedo, o governador Romeu Zema esteve em Raposos, um município aqui da região metropolitana, que teve um dos piores cenários que a gente viu nesse período de chuvas. Por lá, aproximadamente 10 mil pessoas tiveram que abandonar as residências diante de um enorme alagamento que tomou conta da cidade. O Rio das Velhas encheu muito, até partes do município que nunca tinham ocorrido, nunca tinham passado por essa situação de alagamento, também ficaram inundados. Então o governador foi até lá, fez um anúncio de que o governo do estado vai liberar aproximadamente 500 milhões de reais para os municípios se reerguerem. Mas esse valor pode não ser suficiente, Elias. E aí, diante disso, cada um dos municípios que teve algum problema relacionado às chuvas precisa fazer um relatório para enviar isso ao governo federal, para aí sim conseguir captar mais recursos. Hoje mais cedo eu estive na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, que fez uma parceria com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, exatamente para tentar capacitar profissionais que ajudem os municípios a mensurar todos os estragos das chuvas. Eu conversei com o secretário nacional de Defesa Civil, o coronel Alexandre Lucas, que inclusive atuou durante muitos anos aqui em Belo Horizonte, foi secretário da Defesa daqui de BH, e ele disse que uma das principais dificuldades nesse tipo de situação, em que as cidades passaram por um enorme devastamento, foram devastadas pelas chuvas, e aí o momento mais difícil é conseguir técnicos capazes de fazer essa mensuração, de analisar qual que foi o tamanho do estrago e informar isso de forma técnica e correta para o governo federal, para captar todos os recursos que são liberados. Essa é uma grande dificuldade. Inclusive, ano após ano, muitas vezes o governo federal disponibiliza o dinheiro e fica aguardando os projetos para saber onde é que essa verba vai ser aplicada, para, claro, não fazer repasses que depois sejam utilizados de forma incorreta. E aí, muitas vezes, muitos municípios perdem o prazo, simplesmente porque não tinham ninguém capacitado para fazer esse trabalho, ou ainda enviam um projeto mal feito que depois não é aprovado pelo governo federal. E para tentar minimizar essa situação, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais está disponibilizando alguns técnicos para ajudar as prefeituras nesse sentido. A Defesa Civil Estadual também está fazendo esse trabalho de enviar técnicos para as prefeituras, Elias. E claro que
As indústrias também foram muito impactadas nessa história toda, viu, de temporais. A Federação das Indústrias de Minas Gerais disse que aproximadamente 8% da força de trabalho, 8% dos trabalhadores da indústria não estavam conseguindo exercer suas atividades devido a alagamentos, deslizamentos de terra. Então, os impactos são diversos e agora tem que haver uma grande força-tarefa para tentar resolver essa situação, Elias. Pois é, Laura, uma força-tarefa muito importante para o momento em que estamos vivenciando. Lembrando também que várias estradas, precisaram ficar interrompidas, vários transportes também que precisavam chegar em outras regiões não conseguiram chegar justamente por conta de problemas de deslizamentos de terra, acidentes. Enfim, são muitas as questões. A gente sabe realmente aí que vai ser necessário uma ampla e, claro, também correta atuação das nossas forças, tanto federal quanto estadual também, para que as pessoas sintam pelo menos um pouco, do acolhimento necessário com doações, mas também da sua vida voltando ao normal. Muitas perderam casas, estradas também ainda continuam interditadas. Enfim, Laura, o trabalho vai ser gigante, Agora, você no início da sua fala falou também sobre a questão de Capitólio, Na verdade, você falou que foi uma semana tumultuada. E aí eu lembrei de Capitólio. Capitólio foi realmente algo que já nos chocou, desde o último fim de semana para cá. A gente vem acompanhando todo o caso e parece que a Polícia Civil também aqui do estado falou em uma coletiva sobre o andamento das investigações, Atualiza a situação para a gente, por favor. Sim, o delegado Marcos Pimenta, da Polícia Civil, que está à frente dessa investigação, deu uma coletiva de imprensa para atualizar como é que está o andamento de todas as apurações e ele disse que 17 pessoas já foram ouvidas nesse processo. E aí, nesse grupo tem, por exemplo, prefeitos ali da região do Lago de Furnas, tem também testemunhas desse acidente, parentes, pessoas próximas das vítimas, além de proprietários das lanchas que estavam sendo utilizadas no momento do acidente. E aí o delegado disse que várias frentes estão sendo analisadas. Por exemplo, foram levados técnicos, geólogos para analisar a situação das rochas ali do paredão, para entender o que é exatamente que levou a esse deslocamento dessa grande pedra de quase 5 metros de altura. E além disso, estão sendo analisados também outros fatores, por exemplo, da ação humana, que possam ter influenciado para agilizar, facilitar o desabamento dessa pedra. E outra questão também muito importante que está sendo analisada é se havia alguma responsabilidade, se alguma autoridade deveria ter avisado sobre os riscos de se fazer passeios turísticos naquele momento de fortes chuvas, se esse aviso não foi dado ou se isso chegou e depois o aviso não foi respeitado. Essa é uma questão muito importante que também está sendo analisada nas investigações. Então são várias frentes. Junto com a Polícia Civil, tem outros órgãos que estão investigando a situação também. Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Marinha do Brasil, tudo isso está sendo apurado, Elias. Inclusive a questão de que a usina do Lago de Furnas, em tese, é a responsável pela gestão das águas ali do lago, Então, também a responsabilidade dessa empresa, da hidrelétrica, também está sendo apurada. Elias. Excelente, Laura. Olha, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você.